Amém, queridos? Gostaria de orar com vocês, em especial pela família Lu. Quem tem acompanhado, que está acompanhando a torre de oração, sabe que, até deixa eu ler aqui para eu ler corretamente. A família Lu foi acometida aí, 3 membros da família com o Covid, né? E a Mirtes compartilhou conosco. Gostaria de pedir oração pela minha mãe, Dona Geralda, e Dona Júlia, minha sogra. Ambas foram contaminadas pelo Covid. Elas estão internadas em estado grave. A mãe, o rim parou e já está inconsciente já há 4 dias. A Dona Júlia está entubada. E o Osmar também está lutando com o Covid. Então, temos oportunidade aí como igreja de abençoar essa família em especial e também os outros. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pela família Lu. Nós celebramos o teu amor pela vida do Osmar, da Mirtes. Celebramos a tua presença em suas vidas. Celebramos ao Senhor Jesus como Senhor sobre a vida das 2 mães. Celebramos, ó Deus, a obra da salvação em Cristo Jesus sobre as suas vidas. Celebramos, ó Deus, a presença manifesta do Espírito Santo em suas vidas. E entregamos diante do Senhor essa situação da sua saúde, da saúde de cada um. Em especial a questão emocional que tudo isso envolve. Nós apresentamos, Senhor, essa família diante do Senhor e as outras famílias ao nosso redor que têm lutado também com sua saúde. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos autoridade e repreendemos toda infecção, toda virose, todo mal-estar, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade e doença. Nós repreendemos agora, lançamos fora na autoridade do nome de Jesus e proclamamos a vitória do sangue do Cordeiro sobre as mães, sobre a vida do Osmar, sobre toda a família Aluche, agora em nome de Jesus. Pai Celeste, nós abençoamos os teus filhos com paz no coração. Abençoamos eles com o consolo do Espírito. Abençoamos eles com saúde, com o vigor, com o ânimo da vida. Nós abençoamos a família, ó Deus, que as mães ali recebam, Senhor, todo o envolvimento de paz e segurança no Senhor. E abençoamos, Senhor, todo o procedimento médico que lhes faça bem, que sejam guardadas e fortalecidas. E Pai, nós oramos que o propósito do Senhor se cumpra na vida das mães. Que elas, Senhor, cumpram plenamente o que o Senhor tem dado para elas e consolide o testemunho do Senhor em suas vidas, que elas experimentem, ó Deus, a presença manifesta do Senhor sobre elas. E oramos pelo Osmar, ó Deus, que o Senhor o conforte, o fortaleça e também o seu propósito se cumpra na vida do Osmar, em específico nessa situação. Nós declaramos, Senhor, o favor, o mover, a cura, o extraordinário, o milagre do Senhor em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uns tempos atrás, bem no primeiro semestre de 2019, nós tínhamos aquela situação da pandemia se iniciando, assustando, e a gente não sabendo bem como se portar. Nós tivemos de repente uma seca e ainda lutamos com ela até hoje, né, de cuidarmos do uso da água. E na época ainda apareceram os tal de gafanhoto, né? Quando apareceu o gafanhoto, aí a pessoa começou a falar já que as 10 pragas chegaram, né? E nesses dias eu fui no dentista. E nós estávamos conversando para lá e para cá. Na verdade, o dentista mais que fala, a gente mais que ouve, né? Em todo o processo. E ele começou a falar enquanto ele fazia o meu procedimento dos dentes. Me deixou ali de boca aberta e me fez uma pergunta. Puxa, você que mais o jeito de falar, né? Você que é mais achegado a Deus, pergunta aí para ele o que vai acontecer, o que vem o próximo agora, o que está acontecendo. E ele me deixou ali com a boca aberta e foi fazer, enquanto o processo acontecia no meu dente, ele foi fazer a ligação para o seu fornecedor de insumos, para a sua clínica,
ficou lá conversando, e eu fiquei de boca aberta, como o salmista, né? Com a boca aberta, Senhor, enche-me a minha boca agora com a palavra certa para ele. E quando ele desligou e atendeu, eu falei para ele assim, assim como um pai, ele fala com seu filho, na maneira que ele entende ele, e você não, daí eu disse para ele assim, você não fala com suas filhas sobre os insumos que você precisa aqui. Sobre os insumos você fala com o seu fornecedor. Com seus filhos, eles têm um outro momento na vida dele, e você fala com ele naquela situação que elas vão entender e compreender. E da mesma forma, Deus fala conosco no nível da nossa maturidade e no nosso entendimento. Não existe mais a história das 10 pragas. Jesus cumpriu tudo na obra da cruz, né? Se estabeleceu tudo. E hoje Ele fala conosco em temas que interessam no momento da nossa vida, na nossa compreensão, no nosso discernimento, no dia e no momento em que nós vivemos. O que nós podemos fazer nesse processo é entendermos a fase que nós estamos no nosso amadurecimento e os temas específicos que precisamos entender na nossa fase. Se eu vou falar com um homem nos seus anos 40, quando ele está na faixa dos 40, minha conversa precisa ser específica, porque ele tem algumas preocupações nos anos 40. Se eu vou falar com um homem de 60, ele tem outros pensamentos, e ele tem uma outra situação, eu preciso falar com ele naquele momento, e Deus vai falar com o de 40, com o de 30, com o de 50, com o de 60, cada um na sua fase de amadurecimento e nas ênfases da sua vida. Isso abre um leque tremendo, e até assustador, porque você percebe que existe uma faixa, um momento muito diferente na vida de cada um de nós. Além disso, tem a questão da maturidade. E a pergunta que eu queria lançar para você hoje, em qual nível de maturidade você está na sua fé? Sobre quais assuntos Deus já pode falar com você, e quais assuntos Ele precisa falar com você. E aí, ouvindo, estudando, escrevendo um pouquinho sobre isso, eu pensei, puxa, precisava fazer uma igreja para cada fase. E Deus disse, não, isso não é família, família é tudo junto e misturado. As diferentes fases, as gerações, faz parte do processo de amadurecimento. Ah, entendi. Veja as 4 fases. Vamos ler lá o texto de 1 João 2, do 12 até o 14. Você já deve ter lido, pregado, feito a devocional, já pensado sobre esse texto. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E o versículo até aqui. Muito bom, muito obrigado. Veja que interessante. Aqui nós temos 4 níveis de maturidade. Esses dias, ouvindo testemunho de um irmão, eu descobri que esses 4 níveis, eles estão presentes no natural. E até um treinamento de flash para os pais aqui, sobre os 4 níveis de maturidade dos nossos filhos, que nós precisamos entender. E o natural, ele vai refletir também no espiritual, na nossa caminhada com Deus. Então, ele tem aqui 4 termos que ele usa. A tradução não nos ajuda muito. O primeiro é filhinhos. Filhinhos, ele usa 2 termos para filhinhos. Um para uma criancinha, um bebê, né? Podemos dizer a 0 a 7 anos. Aí depois ele usa outro termo, ele usa também filhinhos, mas ele está falando de meninos e meninas. Aí ele fala da faixa dos 7 até os 15 anos.
Aí ele fala dos jovens, ele fala 2 vezes dos jovens, mas usa o mesmo termo. Ele enfatiza 3 momentos na vida dos jovens. E depois ele fala dos pais, também usa o mesmo termo, e ele repete o mesmo tema nas 2 vezes que ele fala dos pais. Veja que interessante, quando se pega os bebês, ou se pega a criancinhas, né? O interessante é que eles já querem dominar tudo, eles já querem dizer o que querem comer, que não querem comer, o que eles já mostram para que vieram, né? Para dominar a terra. E eles precisam aprender isso na caminhada deles. Então, esse irmão estava falando que nessa fase, eles têm os 10% de controle das suas decisões. E 90% das decisões estão na mão dos pais. Então, uma criança de 0 a 7 anos não decide ainda se eu quero comer salada ou não quero comer salada. Eu preciso aprender o processo, né? E entender as coisas. Esses dias vi a Silvia falando, vou dar uma recompensa quando experimentarem uma comida nova, né? Às vezes é só o arroz, só o arroz, só o arroz, mas tem mais coisas, né, para experimentar. Então, nessa fase, a criança precisa aprender a obedecer. Se eu não aprendo a obedecer no natural, eu não vou aprender a obedecer também no espiritual. Você vai ver o paralelo depois. Enquanto isso, nessa fase, você vai focando mais o comportamento da pessoa. Aprender a dar a mão, aprender a esperar para o tempo certo para falar, dar uma dica. Você tem aí os treinamentos para isso, né? Por exemplo, a criança normalmente vem, ela quer falar e ela quer falar na hora, e você está conversando com alguém. Ela precisa, como é que você vai ajudar ela? Diga para ela só dar a mão para você, para ela esperar o tempo certo. E aí, não dê muito tempo, mas vai ensinando a esperar o tempo certo para ser ouvida. Nessa fase, uma das coisas mais importantes que acontecem para as crianças é que elas precisam aprender que são amadas, que são benquistas, que são bem-vindas no seio da família. Especialmente o pai precisa demonstrar aceitação e acolhimento. Essa é a fase do abraço, é a fase do beijo, é a fase de dizer para as crianças em especial que são muito amadas, que bom que fazem parte da família, o sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a essa família. Eu sou dessa casa, eu sou amado, aqui é o meu lugar, aqui é o meu ninho, aqui eu posso ser quem eu sou, né? É o sentimento que a criança precisa, até os 7 anos, consolidar bem no seu coração. A segunda fase, que são os meninos e as meninas em crescimento, nessa fase os filhos já começam a ter 40% das decisões e os pais 60% das decisões. Quer dizer, essa fase é uma fase muito interessante, porque os pais iniciam o processo de ajudar os filhos a saírem da pura obediência para entrarem na fase da sua responsabilidade, de entender o que faz, por que faz, e assim por diante. Por isso existe uma fase, e não é estanque nesses processos, nem as idades, nessas porcentagens, há uma transição que acontece, e os filhos precisam ganhar entendimento para assumir responsabilidade sobre a sua vida. Então elas aprendem a trabalhar com as consequências das suas decisões erradas, e essa é uma fase para trabalhar os valores, o porquê das coisas. É a fase natural que as crianças perguntam, mas por quê? Mas por que tem que ir para o culto? Mas por que levanta a mão no culto? Por que a gente fica quieto para ouvir? Por que isso e aquilo? O porquê das coisas? E a criança, os pais aí nesse ponto, especialmente o pai, ele senta com o filho e explica os valores, os tempos, o porquê das coisas, como é que faz. Às vezes ele ensina que ele pode decidir e a responsabilidade dele, mas daí vem um momento que ele também precisa aprender e obedecer o processo. Então é uma fase de transição e é uma fase muito legal essa questão de compartilhar os valores do porquê das coisas. E aí os pais, eles transmitem isso aos filhos. A terceira fase dos jovens, que é dos 15 aos 21, vamos colocar assim, nessa fase tem a transição que os filhos começam a decidir até 90% do que querem, não querem, como querem fazer as coisas. E os pais entram para 10%. E aqui é uma crise muito grande para os pais.
de fazer essa transição. Aqui nessa fase, o pai se torna o treinador de seus filhos, fazendo perguntas ao filho, né? Quase que um trabalho de coaching. Fazendo perguntas aos filhos, o porquê da decisão, quando ele quer tomar uma decisão, a verificar os valores, o entendimento, ajudando eles a consolidarem os seus valores e o seu futuro profissional. É nessa fase que o pai ele vai treinar o filho para lançar ele para o mercado de trabalho, para se tornar para ele consolidar a sua família. E nessa fase, os valores e os comportamentos que foram treinados durante 15 anos são testados e acontecem os erros e os acertos e o aprendizado para a vida adulta se estabelece. Nós temos, por exemplo, e vamos fazer isso agora em outubro, o momento de abençoar os filhos, né, nos seus 15 anos, onde que nós liberamos eles para a fase adulta deles. E essa é a fase da transição das vontades, das suas decisões. E eles vão aprender com os pais aí tomando as suas decisões e também a arcar com a consequência das suas decisões, né? Os pais já deixam menos de resolver os problemas e deixam eles ir resolvendo as suas questões. Quando chega a fase dos pais, que é a fase adulta, depois dos 21 anos, os filhos já têm 100% das suas decisões em suas mãos. E os pais se tornam mentores. Eles não mais decidem pelos filhos, eles se tornam mentores. Olha, meu filho, minha filha, eu tomei esse tipo de decisão e aconteceu isso. Se você tomar essa decisão, você tem essa oportunidade e essa oportunidade. Mas você vai precisar decidir o que você quer na sua vida. E as suas decisões que você tomar, as consequências, elas vão vir, o seu fruto vai vir da sua decisão. E aí o pai se torna um mentor. E é uma fase difícil, porque quando você vê, para os pais, porque quando você vê o filho tomando uma decisão que vai dar errado, e você já vê de antemão e ele quer porque quer, ele precisa aprender, debaixo da sua atenção, a fazer os seus erros, e você como um mentor, acompanhando ele, a vida dele, né? Então, nessa fase, primeiro o filho precisa se consolidar profissionalmente, para depois ele se consolidar e constituir família. É a fase onde que alguns já incitam, até o profeta Davi Rebolo, ele disse que a igreja devia ser praticamente 100% empreendedora, cada um tendo o seu empreendimento, seu negócio, crescendo, né? E é uma fase de levar os nossos filhos a consolidarem e a serem lançados para o voo nas suas vidas. Então, cada uma dessas fases tem a sua beleza, tem os seus desafios, né? E espiritualmente você vai ver que você e eu, nós estamos em diferentes fases de crescimento. E aí, quando a Bíblia fala de filhinhos, fala da fase da criança, da fase do jovem, dos pais, cada um de nós está numa fase distinta, e independe da sua e da minha idade. E independe também do tempo que andou com Deus, porque a sua maturidade tem uma parte que você coopera, onde você começa a ouvir claramente a voz de Deus em cada uma das fases, e essa é a ênfase que eu queria dar aqui, que é a ênfase em cada uma das fases. Eu preciso ouvir o que Deus está falando em cada uma dessas 4 fases, e consolidar o que Ele quer que aconteça em cada uma das fases, para que eu chegue na 4ª fase e cumpra com o propósito que Ele me estabeleceu. Eu não posso pular de fase, porque uma fase depende da outra, que nem no natural é assim também, né? Antes de assumir uma responsabilidade, eu preciso saber o que é obedecer. E aí eu vou aprender a importância da responsabilidade e assim por diante. Então, os 4 níveis de maturidade espiritual, quando ele fala filhinhos, os bebês, né, ou criancinhas, ele diz assim: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Essa frase é tão rica que só sobre ela a gente podia ficar um tempão conversando aqui. Então, o que uma pessoa que nasceu de novo, que espiritualmente recebeu ao Senhor Jesus como Senhor na sua vida e nasceu de Deus, o que é a primeira coisa que ele precisa entender? Seus pecados estão perdoados. Todos
os que precisam nascer de novo, né? Nós não devemos ser frequentadores de igreja, mas devemos nascer de novo como filhos de Deus, que se deixam amar pelo seu Pai Celeste. Então, quando uma pessoa vive longe de Deus, longe dos princípios de Deus, o que acontece? Ela entra em montes de becos e dificuldades na sua sexualidade. Aí cada um tem as suas histórias do seu orgulho, de relacionamentos cheios de briga, relacionamentos de falta de perdão, um coração cheio de raiz de amargura, muita culpa no coração, medo de sofrer castigo da parte de Deus de alguma forma. Às vezes pessoas chegam a dizer assim, não sei o que eu fiz para merecer o que está me acontecendo hoje. Não tem, é sinal de que não conhece a Deus ainda, não conhece o perdão de Deus. Precisa receber ministração constante sobre isso. E não há nada tão importante para alguém que nasceu de novo e começou a sua caminhada na fé cristã, saber que seus pecados estão perdoados. Às vezes a gente considera, mas isso é tão simples, a gente só, tá bom, está perdoado. Mas não é tão, isso precisa cair no coração, não só estar no entendimento. E Deus, nessa fase, fala conosco sobre o perdão dele. Ele fala conosco sobre o fato que não há condenação, como diz lá em Romanos 8, aquele que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para ele. E o falar de Deus vai ser constante sobre isso. Enquanto Deus não percebe que eu assentei essa verdade no meu coração, que eu concluí no meu coração, recebi isso pela fé, entrei na paz de Deus, os meus pecados estão perdoados. Não tem mais acusação que prevaleça na minha vida. Eu tenho isso ajustado, firme no meu coração. Não existe mais nenhum sentimento de acusação. Até, por exemplo, se pegar Romanos, ele lança perguntas e respostas. Ele diz, quem vai intentar uma acusação contra você? Deus é quem vai justificar. Quem vai querer te condenar? É Cristo Jesus que morreu por você, que vai te defender. Não é que ressuscitou, o qual está à direita do Pai, ele vai interceder por você. Quem vai te separar do amor de Deus? Ele entra então uma explicação, não tem nada que te separa mais. A firmeza, o cuidado dessa primeira fase, ela é tão importante. E se eu ouvir lá o profeta Kemer Leal, ele considera que 80% da igreja brasileira está ainda nessa fase. Lutas com comportamentos. Tem que é certo e que é errado. Certeza que está perdoada. O sentimento, às vezes, eu não mereço, e eu não consigo merecer mesmo. Eu preciso simplesmente aprender, como um filho, a aceitar pela fé o amor do meu Pai, e que eu pertenço a Ele. E nada e ninguém pode me separar. Essa é a primeira coisa que precisa consolidar no coração, firmar o nosso coração. Nada e ninguém pode me condenar, porque Cristo Jesus é quem me justifica, né? A palavra justificação, ela é muito importante na Bíblia, quando Deus te declara justo, exatamente como Ele quer que Ele seja. Mas eu tenho tantos comportamentos para arrumar. Sim, comportamentos você vai ajustando, mas primeira coisa, eu preciso entender a minha posição em Cristo Jesus, que eu sou aceito, acolhido, amado. Amém, queridos? Então, o que Deus vai falar nessa fase? O que eu vou ouvir? Quais músicas eu vou gostar de cantar? Você vai ouvir muito de Deus dizendo para você assim, eu amo você. Aí a gente fala, tá bom, já sei. Hã? Deus diz de novo, eu amo você. Hã? Tá bom. Até você cair, quando alguém te olha nos olhos e diz, eu amo você. Você pega o teu filho, né? Tua filha, olha nos olhos, diz, eu amo você. E aquela distração toda vai embora, e você tem uma plena certeza, né? Para mim aconteceu isso num dia em que eu estava fazendo minha devocional, e li sobre o batismo de Jesus. E quando Deus fala assim para Jesus, né? Este é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Legal. Deus falou isso para Jesus, né? E aí aquela palavra se voltou para mim, Deus falando comigo. Você
é meu filho amado. Eu tenho prazer na sua vida. E a minha primeira reação foi de negação. Não, tem o meu comportamento, meus pensamentos, as coisas do meu coração que o Senhor conhece. E aí me encurralou contra a parede, olhando nos olhos, dizendo: você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. E levou dias para eu digerir, aceitar e acolher isso no coração e saber disso. Eu sei, porque sei hoje que o meu Pai me ama e Ele tem prazer na minha vida. E às vezes eu tenho que ir nessa base de novo, dar uma refrescada ali nessa palavra e firmar o meu coração. Todas as vezes que eu passo na leitura, né, levanto o chapéu, obrigado, Deus é assim. Então Deus vai falar: eu amo você, eu lhe perdoei na cruz, não importa o que você tenha feito, eu amo você e tenho prazer na sua vida. Ele nessa fase vai falar da importância do Espírito Santo, do poder dele em sua vida, para lhe ajudar no seu comportamento, para deixar de mentir, para deixar dos vícios, para acertar o casamento, para falar, você ir falar com seus filhos quando você já estiver com eles, pedir perdão ou trabalhar o amor dele para com eles. Nessa fase você começa a meditar na palavra de Deus e afirmar o coração. Então o meu foco nessa fase da minha vida, o que eu preciso dar atenção no meu ouvir? Eu preciso acolher essa mensagem, eu meditar dessa mensagem em meu coração, que não há acusação, não há condenação na minha vida. Então, quando você vai abrir a Bíblia, ler a Bíblia nessa fase, é natural que Deus fale com você sobre essa questão, que você é amado e perdoado. E se você errar e tiver uma recaída, né, em vícios, ou em mentiras, ou sei lá o que for, com os costumes contrários à palavra de Deus, Deus vai falar com você para acertar isso. Filho, para ficar bem diante das pessoas, você não precisa mentir. Fala a verdade. E às vezes a gente não quer ouvir algumas coisas. E Deus vai tratar isso, firmar o seu coração. Então, alguns acham: não, mas eu já passei, já estou há anos. Alguns já estão há anos em Cristo Jesus. Como o profeta Kevin, ele olhou pela nação brasileira e fez um diagnóstico: 80% é muita gente. E eu, quando faço um tempo assim, eu prefiro passar régua e começar a fazer conta, no sentido: em que fase que eu realmente estou? Estou nessa fase que eu ainda preciso ouvir a Deus, então é uma fase bonita, importante. E eu preciso consolidar isso no meu coração, para eu poder passar para a próxima. Senão eu vou ficar confundindo, vou querer me interessar por assuntos estratégicos de batalha espiritual na nação brasileira, pelo mundo, afora, mas não tenho a maturidade para trabalhar sobre isso, porque eu ainda fico com um sentimento de condenação. E aí quando eu vejo os meus irmãos se movendo, eu começo a condenar eles: ele está errado, a igreja está cheia de problemas, a igreja tem que se santificar. E aí eu acho que eu sou profeta e quero corrigir os outros. E normalmente quando a pessoa começa a querer corrigir muitos outros, ela está querendo esconder o seu próprio coração. Um dia, um primo meu, ele disse assim: o pastor, quando tem um problema numa área, ele sempre bate nela. Só fica falando daquele assunto. E eu fiquei quieto, porque era Deus falando comigo. As coisas que Deus está tratando comigo, eu preciso tratar com Ele, e não ficar transferindo para a igreja. Não projetar para a igreja um problema que eu tenho, que eu preciso resolver no meu coração. A segunda fase é dos filhinhos, menino e menina, pequeno, né, dos 7 aos 15, já vai para a adolescência. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E esse conhecimento aqui é diferente quando ele fala lá 2 vezes para os pais. Quando ele fala aqui com os filhinhos sobre que vocês conhecem o Pai, é a fase
que você começa a conhecer a Deus, quem Ele é. Deus começa a revelar a você quem Ele é. Ele começou a se revelar para você, para mim, falando que Ele é amor, que Ele te perdoou. Ele vai falando para você e te trazendo cada vez mais perto dEle. Ele vai agora começar a falar para você: eu sou o seu pastor, e eu não vou te faltar. Na hora que você precisar, eu vou estar junto com você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, Ele não nos falta, em qualquer situação. E aí eu vou aprender a confiar nele na minha caminhada. E nessa caminhada eu vou entender que Ele é amor, que Ele é paz, que Ele é alegria. Quando eu pego esse texto do Salmo 23, Ele vai começar a conversar comigo sobre as minhas ansiedades, os meus medos, e dizer: por que tem medo da morte? Porque o salmista diz ali: mesmo que eu ande na sombra, no vale da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor é comigo. E nessa fase eu preciso entender esses valores da presença de Deus com a minha pessoa, como Ele está comigo em cada instante, que eu não preciso ficar ansioso nem preocupado, que eu consigo lembrar que Ele é comigo. Ele vai falar comigo sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, a base de todas as coisas. Para entender o caminho de Deus é temer a Deus. Depois a importância, ele vai falar da importância do amor ao próximo, vai falar sobre integridade, sobre fidelidade, vai falar sobre a importância da honra, vai falar sobre a importância do ser verdadeiro. Ele vai começar a falar sobre valores. E assim como um filho que nessa fase aí dos seus 7 aos 15 anos, ele precisa entender os valores e receber os valores dos pais na vida dele, ver a coerência desses valores na vida do próprio pai. Por exemplo, não, mentir, meu filho, você não pode mentir. E daí de repente vê o pai dizendo: diga lá que eu não estou. Dá um nó. E isso gera rebelião na vida do filho quando ele vê uma incoerência no valor que é compartilhado e no comportamento. Ele vai unir esses dois pontos, E Deus vai trabalhar conosco nessa fase e vai dar entendimento com ele, vai começar a falar conosco sobre a palavra dele. Por exemplo, ele vai dizer: acolha teu irmão. Mas ele é isso. Acolha teu irmão na fraqueza dele. Não rejeite o teu irmão. Aprenda a se relacionar com ele. Veja o valor que ele tem. Aí a importância da honra, depois mais adiante na maturidade, como ela é importante, o respeito, a consideração, valorização da vida dos outros. E Deus vai falar sobre isso. Então o meu foco nessa fase de ouvir a Deus falar comigo, eu preciso acolher a mensagem que venha falar comigo sobre o temor do Senhor, o princípio do saber, que é o ponto que Ele vai tocar, que eu preciso consolidar e firmar o meu coração no temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Resumidamente, é ter medo. Como José do Egito. Deus me livre de eu pecar contra Deus e cair numa situação, numa cilada sexual. Eu não vou pecar contra Deus. Porque as consequências disso são desastrosas. A destruição, posso perder anos de vida se eu agir contra a vontade de Deus. O temor, ele tem, aí quando fala de medo assim, a gente se assusta um pouquinho, mas o temor tem esse respeito profundo, uma consideração profunda. Deus está sobre a minha vida, e Ele quer me abençoar, e eu quero andar nos caminhos dEle. Eu quero estar alinhado com os valores dEle, para manifestar a riqueza dEle sobre a face da terra. Então é uma fase que eu preciso alinhar o meu coração. E aí o que acontece? O reino de Deus me é revelado em sua essência de valores. Os porquês do reino de Deus, eles começam a vir à tona. Deus começa a abrir os mistérios dele. Só começa a abrir. Porque Ele abre mesmo os mistérios quando vem a próxima fase, a fase dos jovens. E Ele aborda duas vezes aqui: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno.
Três coisas que são colocadas aqui, né? Uma é repetida: vencer o maligno, são fortes e a palavra de Deus permanece neles. Nessa fase do nosso crescimento espiritual, tem algumas coisas interessantíssimas que vão acontecendo. E é um paralelo no natural na educação de filhos também. Vencer o maligno. Em resumo, vencer o maligno é ajustar o pensamento, seguir os pensamentos corretos. É uma briga de palavras. O que o inimigo vai lançando e o que Deus vai lançando. E em que palavra você vai crer. Porque o inimigo só ganha vantagem na nossa vida quando nós cremos na palavra dele. E Deus tem vitória na nossa vida quando nós cremos na palavra dele. Então, para que lado eu vou me inclinar? Eu preciso aprender a discernir isso. E um jovem ele vai discernir isso, né? O pensamento desajustado, então, são ajustados. E as influências, né, que sofremos durante a nossa caminhada, precisam ser ajustados de uma forma específica. Se pegar o exemplo do Senhor Jesus, na sua conhecida, a gente chama como a tentação do Senhor Jesus, ele enfrentou os três gigantes. A primeira questão, ele foi abordado na sua identidade. Se você é filho de Deus, então quero ver. Faça. E Jesus responde de uma forma como um mestre. Quem define quem eu sou é meu Pai, e não o que eu faço. Não só de pão o homem viverá, o que ele faz, o que ele conquista, mas o homem viverá por toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a minha identidade, eu sou quem sou, eu vou entender o que Deus diz sobre a minha vida. É o que Deus diz sobre você e sobre mim, que eu preciso consolidar no meu coração. Eu sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, e eu sou altamente favorecido por Ele. Três questões assim que eu tenho compartilhado aqui, né? Firmado o coração nosso, em quem nós somos em Cristo Jesus, né? A questão da identidade está muito ligado com autoridade, né? Quem diz quem eu sou? A autoridade que está sobre a minha vida, ela tem uma força aí, a força dos pais, a importância da paternidade, de entender isso, o que foi dito sobre nós. A segunda questão que Jesus trabalhou vencendo o maligno, bem resumido aqui, ele usar o poder dele em benefício próprio. O seu filho vai enriquecer, vai se tornar um milionário. Ele vai usar essa riqueza em benefício próprio? Ou ele vai usar a riqueza para beneficiar e abençoar, servir pessoas? Se ele usar em benefício próprio, ele vai se perder. Se ele usar em benefício dos outros, ele vai enriquecer cada vez mais e vai ter o coração dele ajustado em Cristo, né? E como é que ele vai aprender? Aqui ele fala do destino, né? Eu estou aqui para servir o meu próximo e não para buscar a minha autossatisfação. E a sexualidade é um ponto importantíssimo de aprendizagem, né? É um exemplo dessa batalha. E o terceiro que ele trabalha é vencer as finanças. Eu vou te dar tudo isso e você só me adorar. Esses três pontos, a questão de identidade, autoridade, a questão da sexualidade, usar os recursos que você tem para o seu benefício ou para o benefício dos outros, e as finanças, são três gigantes que eu chamo assim, né? Que um jovem ele precisa consolidar e firmar os seus valores sobre isso. Ele vai ter as suas experiências, as suas lutas em torno disso, vencer o maligno, alinhando o seu falar, o seu pensamento com o pensamento e o procedimento de Deus, né? Os caminhos de Deus. A segunda lição que um jovem vai aprender, e que Deus vai falar com você e comigo, é a palavra de são fortes. Diga ao fraco, eu sou. O que é ser forte diante de Deus? Paulo diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Que contradição é essa?
E Deus vai começar a ministrar no meu coração que quanto mais rendido eu estou no altar dele, mais forte eu sou. Ou dizer de outra forma, quanto mais eu me rendo a Deus, mais Deus pode operar por meu intermédio para abençoar pessoas. O entendimento sobre força e autoridade espiritual que nos é confiada em nome de Jesus, Deus vai começar a trabalhar isso. Eu vou entender que eu preciso consolidar meu coração, que eu sou pobre espiritualmente. E um jovem, ele aprende isso, eu sou pobre espiritualmente. Porque eu sou pobre espiritualmente, eu preciso dia a dia me alimentar na presença de Deus, de ouvir o falar dEle. Eu preciso dia a dia receber uma palavra, porque eu tenho necessidade tremenda de me conectar com Ele no meu dia a dia. E aí a devocional não se torna mais um problema. Quando eu me deparo, por exemplo, o jovem, ele se depara com um problema e ele erra, eu preciso trabalhar com erro. Porque tudo que você vai iniciar por primeiro, é tendência a dar errado, não dá certo. E um jovem, quando ele começa a empreender, ele precisa aprender que algumas coisas vão dar errado já de cara. O exemplo mais clássico que eu gosto de usar é a criança, né? Nós estamos lá com o nosso pequeno Gabriel. Está andando lá. Às vezes aí ele cai sentado. Ele fica ali sentado, chorando com a vida. Eu tenho que segurar a mãe e a avó. Deixa ele levantar sozinho. Vai aprender a vencer as suas vitórias nas pequenas coisas, né? Então, uma criança, ela não deixa de aprender de andar porque ela tropeça e cai, não sei quantas vezes. Se eu fizesse uma contagem lá, quantas vezes tropeça e cai, tropeça e cai, tropeça. Até hoje você anda sossegado, nem pensa sobre isso, porque já domina. Quando um jovem vai aprender a empreender, ele precisa perceber essas coisas, né? E você também, e Deus vai falar sobre a perseverança. Quando as coisas dão errada e tem dificuldade, problemas no casamento, você não abandona, você persevera. Você vai buscar ajuda, se você precisar, você vai pedir perdão, porque você já aprendeu o perdão, né? Nessa fase o perdão já não é um problema mais na sua vida, porque você aprendeu a receber o perdão de Deus e aprendeu a perdoar. É um exercício que se faz automaticamente, como o piscar dos seus olhos. O perdoar, isso já é uma questão resolvida lá na primeira fase. E se eu hoje tenho problema de perdoar, eu preciso dar uma resolvida nisso no meu coração e consolidar o meu coração. Então, venceram o maligno, são fortes. E o terceiro, a palavra de Deus permanece neles. Nessa fase dos jovens, você não precisa mais dizer para eles, você precisa ler a Bíblia, precisa fazer a devocional todo dia, ler um capítulo por dia, um versículo no dia. Nessa fase eles já incomodam, porque não, um capítulo é muito pouco, eu quero pegar mais, já quero ler o livro inteiro. Então leia o livro inteiro, mas leia junto com os outros, ande no passo dos outros, né? Eu gostava de ler capítulos. Não, vamos caminhar junto na igreja, vamos caminhar no passo da igreja. Tá bom, vamos caminhar no passo da igreja. Mas eu queria ler a Bíblia uma vez por ano. Bom, então leia cada capítulo 3 vezes. Daí em 3 anos você lê a Bíblia você leu 3 vezes em um ano. Você se leu lendo de novo aquele capítulo. Porque normalmente lendo aí a Bíblia um capítulo por dia, em 3 anos você lê toda a Bíblia. E não é muito, a não ser o Salmo 119 que está pela frente, né? Que é mais compridinho um pouco. A palavra de Deus para o jovem se torna prazer, um desejo profundo de saber e conhecer os pensamentos e os caminhos de Deus. Aqui a curiosidade de como Deus pensa, como Ele faz as coisas, entender as entranhas do mecanismo do reino de Deus. Aqui Deus começa a falar com você sobre os mistérios do reino, né? A autoridade que há no nome de Jesus, a importância do falar, alinhado com o falar de Deus, de você entender da importância que tudo que você cria, você começa com a tua palavra, você vai criando pela tua palavra, pela perseverança da tua proclamação, você vai gerando aquilo que você quer ver acontecendo na sua vida, no seu casamento, na sua família, você vai afirmando a palavra de Deus na sua vida, né? E o meu foco nessa fase, eu preciso me alinhar
com o meu coração a perceber o poder e a autoridade que há no nome de Jesus e na sua palavra. Preciso consolidar meu coração a entender sobre como eu venço o maligno, como eu sou forte, e o valor e a importância da palavra de Deus na minha caminhada, na minha profissão, no meu casamento, por onde me movo. O jovem consolida essas 3 marcas. E aí, entra a 4ª fase. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O que ele está falando aqui? O que um pai é tão diferente do filho que conhece ao Pai Celeste? Nessa fase adulta, que você entra como um gerador de gerações, um pai é aquele que gera famílias. O que acontece é que a revelação do próprio coração de Deus, dos pensamentos de Deus, se tornam o que você está perseguindo na sua caminhada. Como Deus pensa, como Deus age, qual é o sentimento dele? Nessa fase você começa a chorar o choro de Deus. Ao que Paulo diz, eu sofro dores de parto pela igreja. Começa a sofrer pelos outros, para a cura, para a maturidade dele. Você se torna um pai de gerações e você olha para os outros e por isso os pais, eles têm uma limitação de gerar filhos, porque eles não conseguem cuidar de 100, eles conseguem cuidar de 2, de 3, eles conseguem cuidar aí. Os nossos avós, eles eram mais intensos, né? Eles cuidavam de 10, 12 filhos. Dentro da história lá dos meus pais, diz que o ideal era ter 13 filhos. Se falhar um, você tem 12. 12 é o número-chave. Era a maneira. 12, com 12 filhos se governa. Aí você entra na linguagem dos 12 na Bíblia, né? Então o pai, nessa fase, vai falar conosco sobre o amor ao perdido, ajudar os outros a amadurecer na fé, mediar relações, conversas. Não estar preocupado com que Deus não vai estar preocupado mais com o que eu sinto e que eu desejo, porque Ele está compartilhando. Eu me tornei sócio, eu me tornei parceiro, eu trabalho com Ele quase que num nível idêntico, naquilo que Ele está por fazer ou está fazendo na face da terra. Aí Ele me leva a focar nas pessoas e abençoá-las. Ele começa a falar sobre estratégias de uma nação, Ele fala sobre estratégias de uma cidade. Ele começa a te mostrar algumas coisas além do que ele pode mostrar, que um filho que um pai pode mostrar para um filhinho na fé que está começando. Não, ele está avançando. Mas quando tem filhos adultos, a conversa é no nível que eles estão, né? E você se torna um mentor na vida de outros, né? E o meu foco nessa fase é abrir o meu coração para me encher do coração do Pai. Paulo fala assim, o amor de Deus me constrange a viver pela igreja, a viver a favor dos outros. Esse é um sentimento de um pai. E Deus vai falar comigo nesse tom de voz, em assuntos de mais profundidade, em assuntos mais abrangentes, né? E eu preciso crescer nessas 4 fases. Não sei em que fase você está. E eu queria concluir. Identifique aí a sua fase. E permita Deus falar com você sobre aquilo que importa nesse momento. E preocupe-se em aprender e em afirmar o falar de Deus em cada uma das fases. Não queira discutir com Deus sobre questões de estratégia de batalha espiritual, se ainda o perdão é um problema. Resolva o perdão. Não queira falar sobre assuntos com Deus quando a palavra dele os valores da palavra dele ainda não estão consolidados no seu coração, a fase do jovem. Há uma fase
Não, eu posso me interessar por outras fases, sim, ele vai falar, mas vai falar meio superficial, né? Mas em assuntos que ele vai tratar com você é na sua fase, no seu crescimento, no seu momento. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe venha aqui à frente.